Fala pessoal, como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o FATN11, o fundo da BR Capital, fundo BRC Renda Corporativa, né? O fundo de lajes que tem aquela estratégia plug and play, que inclusive até comentei no vídeo do TEP11, né? Que finalmente o TEP está adotando essa estratégia também, porque é uma estratégia que traz resultado e o FATN11 acho que é o expoente do nosso mercado aí nessa estratégia. Tivemos uma movimentação interessante que eu quero trazer para vocês esse mês. Então aqui o fundo relatório agora de setembro de 24. Como eu falei para vocês, o processo plug and play, né? Aquele que entrega o imóvel pronto para o inquilino já ocupar. Não é uma estratégia de você comprar o prédio inteiro, mas você compra salas, compra andares e já deixa ele pronto para ocupação. Hoje o fundo tem 78 lajes corporativas. Então aqui, pessoal, a gente vê que o fundo, assim como a grande maioria dos fundos de laje, negociando com deságio em relação ao patrimonial, ainda tem aquela questão de aplicações financeiras, lembrando que isso aqui tem parte para amortização do CRIs e uma pequena parte que ainda é distribuição de lucro, que acaba agora esse ano. Receita operacional caiu, despesas também caiu, então acaba que um compensa o outro. Cotistas um aumento pequeno aí de 3,6%. E aqui as aquisições a gente já vai falar um pouco sobre isso, né? Aquisição e venda, principalmente essa venda que acho que é o ponto mais interessante desse mês aqui do relatório. Então vamos lá. O fundo distribui 85 centavos, em linha com o que ele vem distribuindo todos os meses. Receita de locação, crescimento de 4,81, comparativamente ao mês anterior. Incidência isso aí motivado por incidência de reajustes, início de exigibilidade de locatário em novos contratos e adiantamento de locatícios futuros de contratos e locatício de um novo ativo adquirido. A receita total, redução de 1,23%, principalmente devido à redução da contribuição do ganho de capital, né? Então e aí a gente vai ver o porquê disso, né? Porque na verdade você teve uma redução, mas compensado um pouco pela questão dessa operação nova que eles fizeram. Despesas reduziram também 1,61, então como eu falei para vocês, acaba que um compensa o outro aqui. Aqui, pessoal, eu acho que é o ponto mais importante desse relatório, é que o fundo, ele fala, ó, considerando a estratégia de reciclagem dos ativos, o fundo integralizou 43.652 cotas do TJK Renda Imobiliária TJK-B11, ou seja, ele entregou 2 imóveis, os conjuntos 51 e 52 do Mykonos, para o fundo e recebeu, em vez de dinheiro, recebeu em cotas. E a transação gerou um ganho de capital de 1,030 milhão. E aqui algumas pessoas falam, tá, que fundo é esse, pessoal? Esse fundo aqui é da própria BR Capital, também tem a Unitas como gestora, e aqui a gente já vai falar o ponto negativo dessa operação, que eu acho que acredito você já olhando já tem uma noção do que é. Então esse fundo, o que é esse fundo? É um fundo de investimento focado em aquisição e geração de renda a partir de locação de centros de diagnóstico e ativos relacionados à área de healthcare, ou seja, é um fundo focado em área de saúde, ele aluga o imóvel para a área de saúde. Aí você pode estar se perguntando, Eric, o que isso tem a ver com o FATN11, que cedeu imóveis para ser cotista de um fundo voltado para a saúde? E aí que as pessoas não têm o pensamento de segundo nível, que é o que eu gostaria de que vocês começassem a exercitar. Eu busquei lá no informe trimestral que imóveis eram esses, né? Porque isso foi antes da operação. E eu deixei marcado aqui, ó, edifício Mykonos, conjunto 51 e 52, consultórios compartilhados, ou seja, já era uma exposição que o FATN11 tinha nesse segmento. Então, na verdade, o que aconteceu aqui? Foi simplesmente uma troca. Ele trocou os imóveis que já eram expostos ao setor de saúde e recebeu cotas de um fundo que também é focado na área de saúde. Então, ele não saiu do segmento, ele continuou no segmento, ele apenas trocou a questão de como que ele vai ser remunerado por isso. No primeiro momento ele é remunerado pelo aluguel, agora ele está sendo remunerado pelo rendimento das cotas desse fundo. E aí, pessoal, olha só,
E aqui eles até colocam, ó, as cotas adquiridas geram uma receita proveniente de dividendos no valor de R$ 103 mil por mês, apresentando um incremento de 42,6% em relação às locações recebidas. Ou seja, eles potencializaram a receita desses imóveis, o que eu achei muito positivo. Mas aí, obviamente, você pode estar se perguntando, Eric, e o conflito de interesse? E aí que é aquele ponto que eu sempre falo para vocês, que se você não investe em fundo imobiliário por conflito de interesse, vá para o Tesouro Selic. Todo fundo imobiliário tem conflito de interesse. A gente tem que analisar se esse conflito de interesse está sendo agregando para o cotista ou não. A grande questão é a seguinte, a gente está vendo que gerou lucro na operação e um incremento de rendimento para o cotista do FATN11. Então, em tese, isso é bom. Porém, por ser uma troca na mesma gestora, esse lucro ele pode ser mascarado. Por quê? Quando você tem uma emissão, o fundo pagando com uma emissão para a mesma gestora, você pode ter uma majoração nesses preços, que a gente não está vendo. Então, não é uma negociação entre dois entes diferentes, onde cada um dos dois quer levar vantagem. Nesse caso, é só um que está querendo levar vantagem. Então, você entende, aí que está a questão. Isso eu não estou afirmando, tá? Esse é o cuidado que a gente tem que ter, porque não tem como a gente validar se de fato esse lucro está sendo artificial. Porque você pode colocar de um lado a própria gestora majorando um dos dois lados da negociação para criar um lucro artificial. Porém, um ponto que é importante que vocês vejam é, nenhum dos dois fundos cobra taxa de performance. Se tivesse taxa de performance, aí sim a gente teria um problema, porque aí seria uma maneira, aí como a gente não tem acesso a esses valores, né, se de fato o valor está sendo o valor justo nas aquisições, se isso, e como você está tendo um lucro, você cobraria a taxa de performance, aí você estaria tendo taxa de performance criada pela gestora, mas como não tem taxa de performance, o lucro está sendo diretamente entregue para o cotista. Por isso que, na minha visão, eu não vejo problema nesse quesito conflito de interesse. Mas, obviamente, pessoal, que a gente tem que ficar atento nesses pontos, né? Porque e sempre buscar mais informações antes de já sair macetando, como eu vejo muito aqui, né? Já sair dando porrada sem avaliar todos os lados e todas as informações. Em tese, achei uma boa negociação. Isso, né, agrega valor para o cotista. E aí a gente tem sempre que pôr esse ponto na balança. O conflito de interesse ele tem que trazer benefício para o cotista. E ao meu ver, nessa primeira análise, obviamente que isso a gente tem que ver com o tempo, está trazendo benefício para o cotista. Aqui, pessoal, mais um ponto. Ainda esse mês foi adquirido um imóvel aqui no Centro Empresarial, um cap rate muito bom. 11,4%, né? Então é um cap rate muito interessante de compra. O contrato de locação atípico, com vigência até setembro de 2024, então é muito bom isso aqui. Se eu não me engano, acho que é R$92. Se a gente fizer as contas aqui, né, dá uns R$92 o metro quadrado, o que dá esse cap rate de 11,4. 92, se a gente for ver, é muito em linha com o que o fundo negocia hoje, é um pouquinho abaixo, né? Se a gente for ver aqui, né? Cadê o preço? Aqui, ó, é um pouco abaixo, mas tá dentro dos padrões do fundo, não achei problema, até porque é um contrato atípico, né? Em setembro foi também aplicado o reajuste em unidades. Aqui não vai ficar vendo todos, porque é muita coisa, né? Nesse mês iniciou a amortização, aqui é um ponto importante também. Lembrando, sempre que eu venho falando da questão da amortização, esse mês começou a amortização do primeiro CRI, valor amortizado de 565 mil, mas não interfere nos rendimentos exatamente por causa daquelas aplicações financeiras que o fundo tem, que o recurso principal da venda de ativos. Então, tá tranquilo, lembra que ele tem, a partir de agora, de 12 a 18 meses para pagar sem precisar fazer emissão. Então agora o relógio começou a contar. Então sempre lembrando isso, pessoal, que eu falei da questão de alavancagem. Tome muito cuidado na hora que de fato acabar esse recurso e o fundo precisar fazer a emissão, se vier uma emissão abaixo do valor patrimonial. E aí todo mundo vai chiar. Todo mundo vai chiar. Mas ninguém está chiando agora que o fundo está pagando acima do que ele deveria por causa de venda. Só que ele vai precisar, e não só de venda, mas também dessa alavancagem. Só que agora ele vai precisar, uma hora ele vai precisar pagar tudo.
E aí, se ele não tiver dinheiro, ele vai renegociar a dívida? Ou ele vai fazer emissão, vai emitir uma nova dívida? Então, tome muito cuidado e já tenham ciência a partir de hoje, você que está vendo esse vídeo, que é um fundo alavancado que tem amortização para pagar. E ele deixa bem claro, lá na questão da alavancagem, que ele deixa bem claro aqui, não é desconhecimento de ninguém, que a partir de agora, o período de 12 a 18 meses para fazer uma nova emissão. Então, agora entrou o relógio contando. Então, nunca se esqueçam disso. Então, vem na hora da emissão, se vier com papo de que precisa sair a emissão abaixo do valor patrimonial porque precisa pagar, mas esse tempo todo você curtiu um fundo alavancado e não se incomodou com isso. Obviamente que eu acho que não vai chegar a esse ponto, porque ele faz muito giro, provavelmente ele vai conseguir sem necessidade de emissão, e esperamos que em um ano a situação do mercado, que é o que a gente já espera, esteja melhor. Bom, o que mais aqui? Acho que era basicamente essas informações que eu queria passar para vocês aqui. Não temos... acho que não tem nada de diferente. Tem a questão de ocupação, né? Aumentou em relação ao mês passado, está quase 100%, 97,3%. Muito bom isso. Aqui é uma característica do fundo, né? Contratos curtos, né? Porque são contratos não com... quem aluga espaços menores, então a tendência é esses contratos serem renovados, mas são contratos curtos. Aqui os indicadores operacionais, aqui a gente viu... Aqui tem um incremento dos dividendos já, por isso que ele reduziu uma parcela do lucro para ser distribuído, e aí manteve os 85 centavos, isso é bom, porque consegue manter esses 85 centavos sem problema nenhum. Eu acho que era isso, pessoal, que eu tinha para falar para vocês. Aqui o início da amortização, começando a amortização. A partir de outubro de 25, que aí começa a ter as duas, né? Que é exatamente mais ou menos esse prazo aí de 12 a 18 meses que eles colocam. Que aí começa a ter a amortização de 2 CRIs. E aí o bicho pega. E aqui os ativos. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.